A paz do Senhor para os irmãos. Estamos voltando, né? Eu estou voltando e venho trazer uma palavra para vocês. Muitas coisas aconteceram, né, nesse ano de 2024, mas isso não vem ao caso. Tribulações todos nós passamos e o importante é que a gente vença no nome do Senhor. E eu quero ler aqui com os irmãos uma passagem de Mateus. Ela é um pouco extensa, porém é necessária. Mateus capítulo 25, do versículo 33 em diante, que diz assim: E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, no caso nosso Deus, né, Jesus: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, essa passagem que Jesus está aqui falando é uma passagem que não é mais muito pregada, né? Hoje em dia nós sabemos quais são os tipos de pregações que se mais escutam, mais se ouvem, né? Pregações que mexem com o nosso ego, que nos deixam confortáveis, né? E essa é uma passagem que não deixa ninguém confortável. É uma passagem muito dura e que não pode ser desprezada, porque é uma passagem que nos fala do julgamento do Senhor, né? O julgamento do nosso Cristo. Quando começou a igreja, a expansão da igreja, depois do Pentecostes, houve naquela época, né, na igreja primitiva, muitas prisões, muitas pessoas foram, nós sabemos que perderam suas vidas, tiveram muitas pessoas que, por conta do evangelho, perderam, né, a sua casa, o seu lar, a sua pátria, tiveram que fugir e ser forasteiros, né, peregrinar em outros lugares, em outras terras, para poder fugir do império, né, que estava naquele momento perseguindo os cristãos. Então, essa passagem, ela nos conta aquilo que eventualmente nós vemos que aconteceu
muito lá atrás, na igreja primitiva. Jesus fala que ele teve fome e o deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestistes, era enfermo, me visitaste, preso e fostes ver-me. Nós estamos falando aqui do amor ao nosso próximo, do amor aos nossos irmãos, que é uma coisa que nós estamos vendo que está acontecendo, né? Que Jesus falou no seu sermão da montanha, o seu sermão que ele fala que o amor de muitos esfriará. E nós estamos vendo que realmente o amor entre os irmãos esfriou, né? E a gente não vê mais as pessoas se importando como antes era e como deveria ser, como Cristo está ensinando aqui, né? Nós vamos ser julgados também pelo amor que nós temos, porque a Bíblia diz, o apóstolo João nos fala que aquele que não ama o seu irmão não pode também amar a Deus a quem não vê, porque nós vemos o nosso irmão, não podemos amar, imagina a Deus que nós não vemos. Então o apóstolo João nos diz isso na sua carta. E o amor ao irmão é fazer a nossa caridade, né? Eu ia falar a nossa parte, não é bem a nossa parte, que nós não, cristãos, não temos essa história de nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, né? Como Jesus disse, é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E se alguém ainda disser assim, poxa, eu nem amo a mim mesmo, como vou amar o meu próximo? Então, Jesus diz em uma outra passagem que nós devemos amar os nossos irmãos como Cristo ama a igreja. Então, se você não tem como comparar com aquilo que você não tem referencial em si próprio, então faça de Cristo o seu referencial e ame o seu irmão como Cristo ama. E então nós devemos fazer isso, né? Nós devemos procurar na nossa comunidade evangélica, aí onde você faz parte, ou no seu bairro, as pessoas que com certeza Deus ele traz para a sua vida para você ajudar, para você fazer o bem, para você demonstrar e testemunhar o amor de Cristo, porque é isso que Cristo está aqui nos falando. Se você é um servo do Senhor, o testemunho dele estará na sua vida, nas suas ações, e você não vai precisar procurar, não, porque se você pedir a Deus, que Deus mostre para você pessoas, se você orar pelos seus irmãos e pedir, Deus, eu gostaria de ajudar, eu não estou vendo pessoas para que eu possa testemunhar o teu amor na minha vida. Com certeza, irmão, mesmo que você não peça, eu tenho certeza que você sabe de alguém que precisa da sua ajuda, que precisa do amor de Cristo em você, com a vida dela. E temos aqui exemplos daquilo que Cristo nos diz aqui que podemos fazer, né? Então, nós podemos ver quem está precisando, necessitando do pão, né? Quando você vê alguém que está com fome, não é necessariamente uma pessoa que naquele momento está com fome. Nós temos que ter a sabedoria de pensar que existem irmãos dentro da nossa igreja que estão passando necessidade, e a gente não precisa esperar, não, porque isso é da igreja, a igreja que tem que fazer isso. A gente não precisa esperar que a igreja faça uma cesta básica e dê para aquele irmão. Nós é que devemos começar a nos movimentar. Imagine só, irmão, se cada um de nós, dentro de uma igreja, de uma comunidade cristã,
seja lá qual for a placa da sua igreja. Enfim, imagine que a gente não espere mais pelos líderes da igreja para que possa fazer algo pelas pessoas carentes ali dentro da sua própria igreja. E cada um começar, não estou falando aqui que você tem que montar uma cesta básica todo mês e dar para um irmão, mas de acordo com as suas possibilidades, você poderia, Deus tocando no seu coração, eu creio que Deus toca no coração e pode dizer para você, olha, vai lá, dá um pacote de arroz, um pacote de feijão, aquela irmã, talvez ela esteja precisando de uma lata de leite, um pacotinho de leite, não sei como seria aí na sua região. E assim a gente pode suprir a necessidade de acordo com aquilo que está em nossa volta e nas nossas possibilidades, porque Deus ele não vai olhar a quantidade, Deus ele vai olhar o seu propósito no seu coração, o seu amor para com o seu próximo, a sua vontade de ajudar. Nós, como cristãos, devemos ter um coração para que nós possamos hospedar também. Ah, irmã, como é que eu vou hospedar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Não é bem assim, né? Nós estamos falando aqui para o nosso contexto. Então, para o nosso contexto dos dias atuais, poderia ser alguém que está vindo pregar na sua igreja, alguma caravana que está indo até a sua igreja, alguma coisa eventual da sua própria igreja. Já aconteceu também na igreja que minha mãe faz parte. Às vezes vinha uma caravana de pessoas da mesma denominação e quando vinham, então se escolhia alguns irmãos para que aquelas pessoas pudessem ficar hospedadas um dia ou dois, conforme a necessidade. Não eram tantas pessoas, eram pessoas que iriam participar ali, iam fazer, não sei, alguma atividade que a igreja estava fornecendo, missionário, pessoas que vinham de longe para pregar. Então, um coração amoroso é um coração que abre as portas da sua casa, mesmo que não seja para dormir na sua casa, mas que abre as portas da sua casa para oferecer um momento com você, numa refeição, né? Num período do dia, uma tarde, enfim. Existem muitas formas que nós podemos hospedar, mesmo que não seja para dormir ou que passe muitos dias, para ajudar, né, a uma pessoa que está passando ali pela sua congregação. Também ele fala aqui sobre a vestimenta, sobre a enfermidade, sobre a prisão. A prisão, nós sabemos que isto acontecia muito nos tempos da igreja primitiva, né, como eu já falei no início. E existe possibilidade de você ajudar também aquele irmão que está carente, que você vê que ele está lá na igreja e infelizmente talvez esteja desempregado, talvez esteja passando por necessidade muito severa, talvez seja uma pessoa infelizmente de condições muito poucas mesmo, e esteja com privação de vestimenta, né? Às vezes precisa de um sapato, de uma calça, enfim. Irmãos, eu não aconselho ninguém a pegar roupas usadas, velhas, para doar. Se você quer doar, você pode, não precisa você esperar um movimento da sua igreja. Não, vamos aqui fazer um movimento para doação de roupas. Não, você não precisa esperar isso. Como eu disse no início, se cada um de nós olharmos em volta e abençoarmos a vida um dos outros, a gente não vai precisar que o pastor, que a liderança
faça essas campanhas para que os irmãos sejam ajudados, entendeu? Então a gente precisa olhar à nossa volta e fazer isso aqui, que Jesus está dizendo que vai ser julgado, sim, quando estiverem se apresentarem diante dele. Então, não vai ter essa desculpa de, na minha igreja, Senhor, não teve muitas campanhas para ajuda, não, porque aqui nós estamos vendo que este grande julgamento vai ser individual. Então, irmãos, ajude o seu próximo, veja a necessidade do seu próximo e fazendo isso, você está testemunhando do amor de Cristo na sua vida. Esse é o recado que eu quero deixar, porque nós vemos que não haverá segunda chance, não haverá uma palavra que possa se justificar diante do Rei, né? Aqui diz que é diante do Rei, que é o nosso Rei dos Reis, o nosso Deus. E que isto vai dizer quem é, como o texto diz, né? Vai dizer se você é ovelha de Cristo ou se você é uma cabra. Ele diz que vai separar as ovelhas dos cabritos. Então, aquele que não ama o seu irmão, que não ajuda o seu próximo, que não vê a necessidade do seu próximo, que olha só para o seu umbigo, que mesmo que você tenha necessidades, você com certeza pode repartir. Deus pode tocar no seu coração, porque às vezes, mesmo que a gente tenha pouco e a gente dê para alguém alguma coisa que a gente sabe que não vai fazer tanta falta, eu tenho certeza que Deus de outra parte trará para a sua vida. Lembre-se da passagem de Elias, que chegou até uma mulher viúva que só tinha um pouquinho de azeite e um pouco de farinha na botija. E o profeta Elias falou para ela: faz para mim um bolo com esse azeite e essa farinha e coze primeiro para mim e depois para você e seus filhos. E ele deu uma profecia para ela e disse que a farinha da panela não iria acabar e nem o azeite da botija. Então, Deus, ele vai suprir as suas necessidades se você tiver um coração amoroso. E não espere, não faça para quem pode fazer de volta para você. O testemunho do amor de Cristo, o segredo está em você fazer para as pessoas que realmente não tem como fazer nada em troca para você. Porque aquilo que você está fazendo, que você vai fazer, quem vai dar em troca não é o seu irmão, é Deus. E se você fizer só para aqueles que você sabe que Deus vai te trazer de volta em troca, então isso não é testemunhar, isso não é o amor, porque isso os ímpios fazem. O que você tem que fazer é aquilo que os ímpios não fazem, você tem que ser diferente. E depois eu trago uma passagem, uma palavra que se fala sobre isso, que nós temos que fazer para quem não pode nos dar de volta. Entende, irmãos? Então, faça com o pensamento que quem vai te dar o retorno é Deus, tá certo? Então, eu agradeço de vocês estarem aqui ouvindo essa palavra, me perdoem, eu vou tentar retirar o mínimo possível dos erros. Eu sei que muitas coisas que eu falo, às vezes até é repetido, mas Deus está no controle e eu tenho certeza que não importa quem vai assistir esse vídeo, se vai assistir até o final, eu agradeço quem assistir até o final, mas eu agradeço a Deus, porque eu sei que quem vai assistir é quem Deus tocar no coração.
E eu tenho agora esse pensamento comigo, que não importa mais quem vai assistir, quantas pessoas vão assistir, o importante é que Deus use esse vídeo para abençoar e para mudar a mente de outros irmãos que estão necessitando dessa sacudida de Jeová na vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.